Entre os vários ataques daqueles que não creem na doutrina da Trindade, está o fato de argumentarem que a Trindade seria um dogma de Constantino, uma espécie de fruto do Concílio de Nicéia, que foi convocado por esse mesmo imperador no ano 325 depois de Cristo. Seria a Trindade um dogma de Constantino? Estaríamos nós, que acreditamos na Trindade, seguindo apenas a doutrina de um homem e não uma doutrina baseada na Bíblia, na palavra de Deus? Não é isso que a história nos diz. Quando nós verificamos a história, percebemos que muito antes de Constantino, pessoas falaram sobre a Trindade, documentos foram registrados sobre a divindade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Entre esses documentos está a Didaquê, que foi escrita mais ou menos no ano 70 da nossa era. A Didaquê, ela era o ensino dos próprios apóstolos de forma escrita. Aquilo que eles ensinavam de forma oral, alguém os registrou. E nessa Didaquê, neste documento, a ordem dos apóstolos é que se batizasse alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na Didaquê, muitos pais da igreja também falaram sobre isso. Líderes da igreja, como Inácio de Antioquia, como Justino Mártir, Taciano o Sírio, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma e Orígenes, também falaram sobre a Trindade de alguma forma ou de outra. Veja, muito antes de Constantino, homens e documentos falaram e registraram a crença na Trindade. Portanto, nós não estaríamos, segundo a história, seguindo um dogma de Constantino. Orígenes, por exemplo, que viveu entre os anos 185 e 253, escreveu que o batismo da salvação não está completo a não ser que seja exercido pela autoridade da excelentíssima Trindade, de todos eles, que, segundo ele, é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Irineu de Lyon, que viveu entre os anos 130 a 200 e que foi discípulo de Policarpo, aquele mesmo que foi discipulado pelo próprio apóstolo João. Irineu de Lyon escreveu em sua principal obra Contra os Hereges, uma obra constituída de 5 volumes, lidando contra o gnosticismo, e ele fez questão de separar o fôlego, espírito de vida, que segundo ele é dado às criaturas em geral, do Espírito Santo, que é Deus habitando com o crente. O Espírito Santo, segundo Irineu, era o próprio Deus habitando entre nós. Você já percebeu? Muito antes de Constantino, muito antes do Concílio de Nicéia, líderes da igreja e documentos oficiais da igreja cristã da época já declaravam a crença na Trindade. Então, por que foi convocado o Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi convocado porque, por volta do ano 325 da era cristã, houve um cisma, uma divisão na igreja de Alexandria, no Egito. De um lado estavam Ário de Alexandria e Eusébio de Nicomédia, dizendo que Jesus era uma espécie de semideus, mas não Deus como o Pai, que houve uma época que Jesus não existiu. De outro lado, contrariando as ideias de Ário e de Eusébio de Nicomédia, estavam Atanásio de Alexandria e Alexandre de Alexandria. Eles, ao contrário, diziam que Jesus era Deus, eterno, assim como o Pai era eterno. E no Concílio de Nicéia apareceu um terceiro grupo, liderados por Eusébio de Cesareia, amigo e adulador de Constantino. Eusébio queria uma espécie de neutralidade. Ele tentava conciliar os dois grupos. E por força desses bispos, Constantino, que não queria, convocou o Concílio de Nicéia. Diante de Constantino, depois de dias e dias de discussão, formularam então o resultado desse concílio, conhecido como o Credo Niceno. Nesse credo está escrito assim: cremos em um único Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado e não feito, em uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu e se encarnou e se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir no Espírito. Você prestou atenção na leitura do resultado do Concílio de Nicéia, do Credo Niceno? Diz que Jesus é alguém gerado, mas não criado,
gerado pelo Pai. Nós que cremos na doutrina da Trindade hoje, não cremos nessa espécie de crença, de pregação. Nós acreditamos que Jesus é um com o Pai desde a eternidade. Portanto, a doutrina que nós temos hoje não é baseada em Constantino, não é baseada no credo niceno, não é resultado do concílio de Nicéia, como afirmam erroneamente os críticos. Pelo contrário, o que nós temos como crença hoje é resultado daquilo que Pedro diz em Atos, no capítulo 5, no versículo 29, quando ele disse: antes importa obedecer a Deus do que os homens. A nossa fé, a nossa crença, não está baseada em Constantino ou em homem algum, mas na palavra do Senhor.